Foi. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sempre inicio assim porque, como a gente tem um ambiente da biblioteca que funciona lá no YouTube, você pode assistir a hora que você desejar, né, esse conteúdo que a gente gera aqui na comunidade LGPT. A Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje são 16h05, são 9h01, e a gente está com um tema que é o primeiro cliente, o primeiro contrato ou o primeiro negócio. E para isso, a gente precisa de entender o quanto que existe de segurança nos profissionais para que eles possam fazer prospecção, para que eles possam conversar com os clientes e argumentar num lugar que as pessoas ouvem, que às vezes as pessoas criam resistência ao techniquez. E aí hoje a gente está trazendo aqui a Luana Perini, que já é a segunda vez que vem aqui palestrar para a gente, né, nesses 20 minutos de provocação do grupo de discussão. E aí a palavra é sua, Luana, e obrigado por aceitar e estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência e o seu conhecimento. Muito bom dia a todos, muito obrigada, Pedro. Em nome do Pedro, agradeço toda a comunidade pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando de novo. E também agradecer a presença de todos aqui que estão conosco. Então, quando a gente fala em primeiro cliente, né, principalmente na área da LGPD, que é uma área ainda incipiente, que é uma área ainda que a gente tem muitos empresários, muitas pessoas, muitos até às vezes nossos governantes incertos da necessidade dessa lei, a gente enfrenta alguns desafios que eles são prévios, né, à própria formação ao próprio contrato em si. Eu vou começar um pouquinho com a minha experiência, né? Eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e depois que me formei, eu fui fazer pós-graduação, e na conclusão da pós-graduação, eu já tive muito claro que eu queria trabalhar nessa área da intersecção entre o direito e a tecnologia. E naquela época a gente ainda era pré-pandemia, a gente não tinha essa digitalização, essa transformação digital tão grande nos negócios. A sociedade da informação ela ainda era uma coisa, era uma situação fática, mas era uma situação às vezes que não tinha chegado às massas, a percepção da importância da informação, o valor de mercado da informação e como isso também aparata negócios, né? Então, mais ou menos nesse contexto, comecei a pesquisar para o mestrado, o que eu posso encontrar aqui nessa área para promover uma proposta de pesquisa. Me deparei lá com a GDPR, fazendo um bafafá, foi o momento ali que a gente teve todos os escândalos da Cambridge Analytica, que envolveram ali, inclusive, a manipulação das eleições, né? E comecei a fazer o projeto de pesquisa nesse assunto. Acabou que do mestrado ali, decidi fazer um curso pela Exim. Tenho a minha primeiro contato mais prático assim com a LGPD foi de fato fazendo esse curso com a Exim, e a partir dali eu comecei a comunicar tanto para os meus amigos, né, quanto para os meus amigos empresários, para as pessoas à minha volta, para os meus clientes, que eu tinha esse interesse, estava fazendo essa formação, né? E a partir daí você gera sinergias para o meu primeiro cliente, surgiu a partir dessa sinergia, conversando com um amigo empresário, que conheceu um outro empresário, que estava com uma startup. Então, o meu primeiro projeto, ele foi com uma startup. E aí, já de pronto, a primeira dica que eu dou para os colegas que estão querendo iniciar não façam o que eu fiz. Não comecem fazendo a adequação de uma startup. Por quê? Porque é um ambiente muito, muito caótico, é um ambiente que ainda estão buscando trazer o MVP, né? O mínimo produto viável. Então, às vezes, não é o interesse a privacidade, às vezes não tem nem a clareza do caminho que está seguindo para você trazer a privacidade desde a concepção ali e desde no design do produto. Lógico, nessa oportunidade que eu acabei fazendo foi, de fato, trabalhar com Privacy by Design, né? Não muito fazer um projeto de adequação, porque não havia ainda uma empresa a se adequar, mas já fazer uma privacidade desde a concepção ali no produto. Mas o que eu vejo que foi essencial para, de qualquer forma, né, prestar essa primeira consultoria? É ter feito esse curso, é ter estudado, é ter uma base
não vou dizer acadêmica, porque hoje a formação ela é muito mais continuada e muito mais flexível do que você ter um diploma, né? Mas é de fato você estar muito bem aparatado na tua base teórica, para quando você for implementar a parte prática, você ter todos esses elementos, você ter todas as... você ter o caminho a se seguir. E assim, como tudo no direito, né, a privacidade e a proteção de dados, é você ter muito claro qual que é a racionalidade da lei, qual que é a base principiológica, e a partir daí você, por mais que às vezes não saiba na prática exatamente o que aquilo representa, banhado sobre essa luz, você consegue encontrar soluções. Porque a partir da racionalidade você vê se uma coisa faz sentido ou não perante a Lei Geral ali de Proteção de Dados, né? E os princípios que ela traz, que é principalmente a autodeterminação informativa, a liberdade, o desenvolvimento econômico, enfim. Então, o primeiro ponto que eu diria ser essencial é, de fato, estudar, saber do que está falando. E o segundo ponto é comunicar. Comunica para aquelas pessoas que estão à tua volta que você está estudando isso, que você tem interesse nesse assunto, que você está se postando como um profissional diferenciado, né? Que você tem todo esse estudo. Porque às vezes a gente, é que nem você entrar às vezes numa padaria, você entra numa padaria, sabe que vende pão, mas às vezes eles estão trazendo ali, eles agora têm um bolo gluten free e você está ali numa era fitness. Se você não sabe que eles têm isso, você não vai comprar esse produto. Agora, a partir do momento que isso é comunicado, pode despertar o interesse e a partir do interesse tem essa sinergia para gerar esse primeiro contrato. A segunda coisa seria, de fato, além de ter essa comunicação, toda vez que você for conversar com seus clientes, se forem advogados ou se forem consultores, deixar claro que você atua com essa área, com a intersecção do direito e da tecnologia, no caso do advogado, ou com essa consultoria em privacidade e proteção de dados, nos casos do pessoal que tem um background em TI, em segurança da informação e afins. Né? Comunicar, deixar claro para o cliente e gerar essas sinergias. E sempre que possível também trazer à baila a importância da privacidade, porque o que eu vejo é isso que o Pedro colocou. Tem muitas pessoas que não ainda, mesmo tendo passado mais de 5 anos desde que a lei foi aprovada, elas ainda não têm consciência da necessidade de que, por exemplo, hoje, com o mau uso de dados, você manipula uma eleição, com o mau uso de dados, você manipula o comportamento de um indivíduo, com o mau uso de dados, você, enfim, você consegue prever, né, situações, você pode discriminar, né, você pode gerar situações de discriminação com base nos mais diversos características pessoais, crenças e opiniões, né? Então, principalmente trazer à baila a importância disso. E uma das coisas que eu vejo muito como argumento de venda, quando a gente está falando, esses argumentos que eu trouxe prévio, eu vejo que são muito importantes quando você está trazendo para você convencer clientes no setor público. Né? Você trazer a importância de você ter um programa de governança em privacidade para proteger a instituição, para fortalecer a instituição, para fortalecer, prevenir responsabilidades, né? E no setor, garantir a autodeterminação informativa do indivíduo, do cidadão, e no setor privado, o principal argumento de venda que eu vejo é, de fato, a reputação. É bater em cima do ponto de vista de reputação e do diferencial que isso vai trazer para a marca. Eu vejo que os meus clientes, geralmente, é a partir daí, porque, assim, se você for ver, a gente tem um monte de lei que elas não são aplicáveis, não são execuíveis, e o pessoal, principalmente nesse contexto econômico que a gente está vivendo e que está difícil para as empresas, né, vai acabando deixando. Mas a partir do momento que você mostra isso, que tem um diferencial, que tem uma conexão com o cliente, e principalmente, assim, a minha recomendação de setores para se iniciar, né, empresas de base tecnológica, empresas que estão lidando com dados de saúde, órgãos públicos, são os principais setores que hoje eles demandam essa adequação. Então, utilizar esses argumentos de vendas com esses setores principalmente, eu vejo que abre muito caminhos. E, assim, o importante é você entabular diálogos com esses empresários e com esses governantes sem a ânsia de já fechar o contrato, né? Às vezes vai criar uma ponte. Às vezes é esperar o tempo da coisa maturar, né? Porque não necessariamente, às vezes, de uma primeira conversa vai sair o contrato. Às vezes, você vai conversar com o empresário ali, né, numa oportunidade, vai ser 1, 2 meses depois que vai fechar esse contrato.
né? Então, é uma questão de fato, promover essa conscientização. E aí, quando a gente está falando do primeiro projeto de adequação, depois que, de fato, você tem fechado ali o primeiro contrato, a primeira consultoria, e você se depara com esse desafio, esse delicioso desafio, né, de fazer uma coisa pela primeira vez, a minha recomendação é, como eu falei, evitar startups, né? Lógico que se não tivesse, for o primeiro cliente que fechar, vai com tudo. Não tem muito, né? Na hora de você iniciar a oportunidade que surgir, a gente tem que estar pronta para ela, né? Mas se tiver como fazer essa distinção, essa diferenciação, procure empresas mais sólidas, né? E aí, o que eu vejo? Assim, é muito importante você ter um framework de trabalho. E isso foi no meu primeiro projeto de adequação, foi o que me deixou mais perdida, porque eu tinha feito esse curso, mas eu não tinha, tinha assim nesse curso passado um framework com base na ISO 27001, só que era uma coisa muito muito abstrata, era uma coisa assim que tá, mas e aí como é que eu faço isso em forma de entregáveis, em forma de acionáveis? O que todos esses verbos aqui, fazer, executar, manter, o que isso quer dizer, né? E o que funcionou muito para mim foi, de fato, desenvolver o meu método. E esse método eu desenvolvi em cima ali da ISO e incluí, inclusive, hoje a gente tem softwares que eles têm esses métodos dentro, né? Dos softwares. Então, assim, às vezes é de ter um plano de ação mesmo. O que é o passo 1, o que é o passo 2, o que é o passo 3, o que é o passo 4, com as explicações. Isso ajuda muito a trazer clareza, porque um projeto de adequação é muito grande. E são muitos detalhes. E dependendo do tipo de empresa, do tipo de órgão público, do tipo de instituição que você está trabalhando, vai ter demandas que você vai ter que cuidar, que você vai ter que seguir, que não vão fazer sentido para outras. Tem alguns tipos de empresa que você vai ter que tomar atitudes, como, por exemplo, o registro de banco de dados, principalmente uma empresa que tem a transferência de dados, por exemplo, entre Brasil e Israel, que em outras jurisdições você não vai ter mais essa necessidade, você não tem essa necessidade. Então, são passos, às vezes, que não tem. Então, você ter esse passo a passo, ter essa clareza, para você conseguir fazer esse controle do que é aplicável para um processo, para uma adequação, o que não é para outro. Eu vejo que ajuda muito, assim. E hoje eu trabalho dessa forma. Os meus projetos todos eu trabalho tendo esse framework, a partir desse framework, fazendo de fato uma gestão de tarefas, um gerenciamento de tarefas por etapas, com integráveis. E auxilia muito, isso auxilia muito. E aí, a partir daí, é mãos da massa, né? Então, começa ali, eu gosto de começar muito meus projetos de adequação com kickoff. Tem gente que não gosta, né? Que gosta de já começar fazendo, pegando o diagnóstico, fazendo mapeamento, fazendo não sei o quê. O diagnóstico até errado antes, às vezes, dependendo do órgão, dependendo da empresa. Mas eu gosto muito de começar meus projetos nivelando todo mundo entendendo por que a gente está fazendo, por que a consultoria está sendo prestada, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, para de fato conseguir colaborar de fazer uma adequação, né? De entender a importância, porque é isso que eu mais vejo, e é isso que o Pedro vem batendo muito, é que as pessoas não têm a conscientização do quão importante é você ter uma estrutura e um programa de governança em privacidade. Principalmente se a gente olhar assim, agora vamos falar de um ponto de vista macro mesmo, não vamos falar só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista macro. A gente olhar, a gente se pautar como uma empresa, como uma nação que tem a defesa da sua soberania, né? A gente está vivendo num mundo em que as nossas instituições e as nossas empresas, elas são muito vulneráveis, né? A ataques cibernéticos, a ataques de hackers, enfim. Então, a gente se pautar pensando no futuro, não só micro aqui da nossa empresa, dos nossos clientes, da nossa cidade, mas a gente se pautar e se fortalecer enquanto nação, e a gente olhar para a privacidade e proteção de dados é também a gente levar essa bandeira de que o Brasil não está de brincadeira, que o Brasil está pronto para essa nova era, para essa nova economia, e que a gente não vai ficar nas mãos, né, enfim, né, de terceiros que têm mais capacidade técnica e de segurança, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, tem alguma outra coisa. Ô, Luana,
Agora, hoje, como a gente está com um número maior, eu vou estar colocando o protocolo de levantar a mão para que as pessoas possam estar se posicionando, tá? Eu fiz uma anotação aqui do que você estava falando e eu queria que você falasse um pouco mais sobre dois itens que você colocou. Um, como escolher o setor ou a empresa. Eu tenho colocado para as pessoas, e eu tenho escrito muito sobre, que antes da gente fazer uma adequação, a gente tem que conhecer, no mínimo, alguns nichos, né, alguns setores daquela empresa, para entender até que perguntas a gente vai fazer, para entender como é que ela funciona. Porque se você não souber nada, a gente não pode agir. E eu vejo muito isso, por exemplo, assim, no direito, o processo ele tem uma regra e o nexo causal, que são as histórias, tem outra regra. Então, nem sempre o processo está preocupado com as histórias. Ele está preocupado com se o cara entrou na data certa, se ele escreveu tudo certo, se ele colocou as qualificações que precisava, porque senão é igual um processo de licitação. A primeira coisa, se você não conseguiu queimar o cara na qualificação, aí nós temos que ir para o embate. Aí é uma discussão que vai ter a história. Então, é saber como que eu vou escolher um setor, como que eu vou escolher uma empresa para eu conversar, para eu prospectar, que tipo de coisas eu preciso de analisar para que isso aconteça. E a segunda, você colocou um negócio que eu, como empresário, com 33 anos de experiência, né, de setores, já atuei no setor público e eu acho que deve ter uns 15 anos que eu tomei a decisão de não trabalhar mais com nada que tenha empenho. Porque uma coisa é você ganhar a licitação. Aí eles vão e empenham. Aí vira a tortura de liquidar o empenho. Porque uma coisa é eles falam o seguinte: olha, agora você tem o cheque pronto aqui, mas ter a dotação orçamentária que vai fazer aquele empenho ser algo real. Então, como é que você lida? Primeiro, para identificar um setor. Segundo, para trabalhar no setor público e atravessar toda essa burocracia e depois ainda ter essa ginástica para receber. Pedro, antes de responder, deixa eu entender aqui. Se a gente puder fazer uma rodada rápida de apresentação do nome e do background, se é advogado ou se é consultor, eu acho que vai facilitar para a gente ter uma resposta mais efetiva que seja mais pertinente aí para o pessoal. Tá certo. Vou convocar a Daniele e também a doutora Micaele Bianca, que estão chegando aqui novas, porque a Mayra, o Everton e o João, a gente já tem alguma intimidade. Então, a Daniele aí que está e a doutora Micaele podiam estar falando primeiro, né, fazendo a sua apresentação. E aí, na sequência, a Mayra, o Everton e o João. Você tem que abrir o seu microfone, tá, Daniele? Bom dia. Bom dia. Eu sou Daniela, natural de Ubá, sou administradora, estudei para gestão de pessoas e RH, e também sou formada em contabilidade. Ela é conterrânea, a gente é da mesma cidade, embora a gente só se conheceu aqui. A gente é coleguinha. Que legal. Doutora Micaele. Bom dia a todos. Meu nome é Micaela, eu sou advogada. Eu sou da cidade de Assis, interior de São Paulo. É bem interior mesmo. Eu sempre falo que é mais perto do Paraná do que quando eu falar interior de São Paulo, acho que são as cidades ali em volta da capital, mas não é. Hoje eu atuo 90% na adequação de empresas na Lei Geral de Proteção de Dados há quase 4 anos. E sempre quando é possível eu consigo assistir ao vivo aqui a nossa reunião, mas sempre estou vendo as gravações, porque é muito interessante todos os assuntos que são abordados na nossa turma aqui. Legal. Então é uma pessoa com experiência, né, doutora? Sim, sim. Que bom. Mayra. Everton, enquanto a Mayra se posiciona lá... Ah, não, a Mayra vai abrir aí. Olá, bom dia. Agora deu certo. Eu falo de Curitiba. Eu tenho 2 trabalhos na minha consultoria, né? Corretagem de seguros e também adequação à LGPD. A adequação eu trabalho há quase 3 anos.
mais focada em cartórios. Essa foi minha história, assim, na verdade, não foi proposital, mas foi, né, caminhou para isso. E é um tema que eu gosto muito, muito, tanto que agora eu iniciei a faculdade em TI para me aprofundar, que as pós-graduações que eu fiz eram mais área de direito. E estou aí aprendendo, né? Sempre aprendendo, porque é um conteúdo tão rico, né? E nunca termina, né? Eternos aprendizes. Verdade. Everton. Pode falar, João. Você já está posicionado aí? Então tá bom. Então vou falar porque eu vou ter um compromisso daqui a pouquinho. Não sei se eu chego até às 10. Eu faço o caminho inverso da doutora Mayra. Eu tenho um pouquinho de experiência na área de TI e fazer a prova final do mês agora em Direito de LGPD. Já estou matriculado e imediatamente vou ingressar numa de Direito Digital. Estou no caminho. Legal. A doutora Mayra fez o inverso, está indo para a área de TI agora também. É bom que fica todo mundo junto, misturado. Doutora Luana, eu vi uma postagem sua, gostei muito da sua palestra hoje, entendi, né? É legal, com startup realmente sempre é complexo mesmo, para qualquer coisa. Entrei numa startup para desenvolver um software junto com a Universidade do Rio Grande do Norte lá, e é tudo, nem foi, quando eu falava sobre isso, ninguém nem sabia. Então, só atendi eles para fazer exatamente o MVP, como você falou, eu estava preocupado mesmo era com o MVP, estava querendo verba do Sebrae, não sei das quantas, né? Mas eu vi na sua postagem ontem no grupo sobre um software. Eu tenho visitado bastante software para ver software. Alguns eu já conheço. Ainda não fiz lá, tem uma inscrição gratuita para testar, ainda não fiz, mas vou fazer. Você poderia resumir em poucas palavras o software, as funcionalidades dele? Então, ele foi feito basicamente para descomplicar o projeto de adequação. E aí, justamente, até essa questão do framework ali que eu mencionei, dentro ali da Vinto, né, que é o nome do software, ele tem esse framework, esse passo a passo para você seguir ali conforme o seu projeto de adequação. E aí ele foi feito, saiu assim da minha experiência, né? Então, das dores práticas ali do que precisa, do que não precisa, para ajudar o consultor. É um software focado no consultor para ajudar o consultor no seu projeto de adequação. Então, tem todos os módulos ali, desde do mapeamento de dados, diagnóstico, gestão de terceiros, enfim, todos os módulos necessários para você entregar, né, um programa de governança em privacidade, conforme as diretivas, as melhores diretivas da NPD e da LGPD estão ali. Em constante desenvolvimento também, né? Você conhece alguns outros modelos? Você vê algum diferencial no seu? O diferencial no meu que eu vejo principal é o foco no consultor, o foco em quem está fazendo o programa de adequação. É justamente para facilitar e aparatar, profissionalizar o consultor. Eu vou fazer uma inscrição gratuita nele depois para me testar. Beleza. Então, obrigada, pessoal, por essa rodada aí de apresentação. Então, retomando ali na pergunta do Pedro, a primeira pergunta ali com relação ao setor, né? Eu vejo assim, a gente tem, então, a maioria das pessoas aqui tem um background de negócio. Então, a gente já está falando de pessoas que elas já têm essa visão, né, de como funciona, né? Como funciona empreender, como é você ser um empreendedor nesse país e quais são as prioridades, né, de uma pessoa que está empreendendo. Então, não é uma pessoa que chega ignorando as necessidades da empresa. E eu acho que a partir do momento que você tem esse conhecimento das regras de negócio, do que é importante para o empresário, de como é a lida, né, do dia a dia, é mais fácil de você ter essa conexão com as empresas que você vai atender. E aí, lógico, que especificamente o setor ajuda se você tem um conhecimento específico do setor. Mas acontece de a gente trabalhar com setores, às vezes, que a gente não tem. E aí vai pegando na prática, né? Eu não tive uma questão de vou focar num dado setor tal para começar. Não, eu fui fazendo dessa forma, né? Informando a minha rede que eu tinha essa formação, tem esse interesse, enfim,
E foram surgindo tantos projetos de startups, projetos no setor de saúde, projetos no setor público, e aí empresas de base tecnológica, e fui atendendo conforme necessidade. Lógico que você ter o conhecimento de um setor específico e você ter conhecimento dos processos vai te ajudar na hora de adequação, porque às vezes você vai estar ali fazendo um projeto de adequação, o cliente não vai te trazer todas as atividades de tratamento. E o teu conhecimento vai auxiliar na hora de você, mas espera aí, né? No setor ali do RH tem esse, vocês não têm um programa de benefícios, vocês não têm tal coisa, vocês não têm ajuda, mas às vezes acontece que você está fazendo um projeto de educação que você não sabe, vai aprender meio na prática, né? E tá tudo bem também. Mas no começo, lógico, você escolher um setor e nichar acaba sendo mais fácil, porque você consegue passar mais confiança e demonstrar mais expertise. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade que surgir, a gente vai lá, estuda, aprende, expande um pouco a mente no processo, e é isso, né? Eu tenho essa visão, tanto porque todos esses projetos que eu acabei, que eu tanto estou desenvolvendo, os que eu peguei não foi por setor, não, foi porque foram vindo e a gente... Doutor, Luana, essa condição, a gente vem discutindo que o mercado esfriou. E um dos esfriamentos, que me parece, que inicialmente a gente caminhou muito na direção de fazer certificados, ou pessoas se qualificarem. Então, houve um grande boom de qualificação. É claro que aquelas empresas que já fazem ISO por algum propósito, né, porque tem obrigações, ou que já estão no ESG, né, que já estão se qualificando para ser empresas mais maduras, são empresas que se relacionam em outra camada, que praticamente foge assim, do mercado, do market share, que é o pequeno empreendedor, ou seja, nós. Então, quem não está numa capital, quem não está num lugar que tenha conhecimento de uma grande empresa, ele está à margem disso tudo, então ele tem que iniciar o processo. E quando a gente fala da questão de segurança, é porque eu vejo o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, se a gente for olhar pelas metodologias, ela cria uma complexidade em termos das responsabilidades. É verdade. Mas a gente pode tratar também em função da criticidade. E isso vai facilitar o processo. E aí, aquilo que vai te dar segurança é o que vai você fazer vender. Porque se, por exemplo, assim, se quem tem já alguma experiência vira e fala assim, igual você mesmo disse, olha, eu iniciei numa época que não existia ninguém. Então, eu fui aprender e fui vender. Na medida que surgiram negócios, eu fui me adequando a ele. Tanto que você foi um pouco mais, você construiu um software. Mas a maioria das pessoas não vai construir um software, ela de repente vai usar um software. E esse talvez seja um dos primeiros pontos que elas precisam de fazer. Fala o seguinte, eu em algum momento tenho que estudar o software. Mas enquanto eu estudo o software, eu tenho que estudar o setor que eu estou trabalhando. Porque eu tenho que conseguir falar com aquela pessoa e precificar. Talvez esse seja o grande dificultador para que eu fale assim, se eu não consigo fazer um orçamento, como é que eu vou vender? Então, esses são os problemas. E ainda está pendente a questão da parte política, né, pública, do setor público, que eu acho que esse é um desafiaço. Tá, então vamos fazer... Por partes. Por partes, com relação a essa ponderação... É difícil, né? Porque... eu vejo que essa parte do orçamento, você tem que ter o feeling da empresa que você está atendendo. Você sabe que já vai fazer um link ali com o órgão público, mas assim, sabe quando você está tratando de órgãos públicos, geralmente são órgãos mais robustos. Então, os valores que você vai praticar ali, eles são mais condizentes com todos os desafios e percalços que você vai ter ali. Então, é possível e até, né, salutar que se pese a mão na hora do orçamento, porque não vai ser pouco trabalho, vai ser muita coisa. Geralmente, o órgão público são muitos servidores, são muitos comissionados, são
muitos processos, né, e lidam, dependendo do tipo de política que você está tratando, lidam com o direito essencialíssimo das pessoas, dados sensíveis e afins. Mas aí, se você tem, como a gente estava falando ali, se você tem uma startup, você já não vai passar um orçamento tão robusto, porque geralmente, via de regra, pelo menos por exemplo, essa primeira startup foi o meu primeiro projeto, que foi ali antes da pandemia. Eram 10, 12 pessoas. Então, e sem dinheiro, né? E sem dinheiro. Então, o orçamento ele vai da mesma forma que a gente tem que ter essa dosimetria na hora da aplicação da sanção, a gente tem que ter essa dosimetria na hora de passar o orçamento. Às vezes não é só, meu Deus, eu acho que a consultoria tem que ser a partir de tanto e tá. Lógico que você não pode aviltar também, né? Mas tem que ter essa ponderação, tem que ter essa dosimetria, né? Quanto menor a empresa ou menos estruturada a empresa, até você pode oferecer, talvez não um programa de governança completo, mas oferecer alguns estágios da adequação. Então talvez agora você não consegue abarcar a gente fechar esse contrato integral, né? Para fazer um programa de governança e privacidade. Então, que tal? Vamos começar aqui ajustando o seu sistema de tecnologia de informação, ou vamos começar ajustando os seus contratos, que às vezes, muitas brechas de responsabilidade a gente já consegue prevenir com contratos, né? Fazendo uma estrutura adequada de contratos, que até tu bem colocou, que às vezes acontece muito em empresas pequenas não tem nem contrato de trabalho com os funcionários. Isso você comentou, eu falei, é verdade, nos meus projetos que eu peguei disso, o pessoal às vezes só tem ali aquele terminho assinado ali no livro, e enfim. Então, às vezes, ofertar. Então, vamos fazer um treinamento. Nesse momento, às vezes, não consegue, tipo, vamos fazer um treinamento. É uma forma de iniciar, uma forma de você já ir se pautando, é uma forma de você já ir também marcando a tua autoridade no setor para aqueles que não, né, às vezes ainda não, ou não encontraram o cliente perfeito, porque o cliente perfeito não encontrou eles, né? Ou é para começar a iniciar, às vezes, diminuir barreiras mesmo, porque a gente está num cenário econômico que, às vezes, não é prioridade do empresário. Mas aí tem outras formas, né? Outras formas de iniciar, tem outras formas de se pautar e tem outras formas de gerar essas sinergias e conexões. Nessa hora que você falou de contrato, eu acho que reza bem essa discussão, e torna o ambiente mais complexo. Porque nem todo mundo é especialista em contratos. E ainda, pior, às vezes você consegue fazer um contrato baseado naquilo que você presta de serviço. Mas quando você vai falar para uma indústria, para um outro prestador de serviço, por exemplo, uma startup, como é que ela vai se relacionar com as outras empresas? Porque a gente vai precisar de, inclusive, entender qual é o objeto do contrato. Então, é como se você saísse daquela opção. Olha, eu estou fazendo a adequação. A adequação ela tem a ver com algo que esteja pronto e eu vou ajustar naquelas partes que preciso, que aí eu vou ler o contrato e eu não tenho que criar ele. Agora, se eu tiver que criar, eu fico imaginando, por exemplo, uma indústria que tem por obrigação contratar um laboratório, porque faz parte da CIPA, né, dos protocolos do RH, e talvez até a Daniela possa estar falando um pouco disso depois, quando você tem um profissional e você fala o seguinte, olha, eu preciso de fazer exames periódicos e para isso eu tenho que contratar um laboratório e o exame, o resultado do exame, que normalmente e até por tutela é de propriedade do titular, nesse caso ele vai transferir para a ficha dele. Então vai ter acesso ao RH, porque faz parte entender. Como é que faz um contrato desse de primeiro? Porque adequar seria uma coisa, mas você virar e falar o seguinte, eu vou ter que estudar qual que é a relação da empresa com aquele laboratório para construir o primeiro contrato, fazer a base, isso foge até um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é nesse momento que a gente acaba, por exemplo, falando o seguinte, ficou muito mais difícil. Então você tem que virar e falar o seguinte, olha, se a sua função era adequação, provavelmente existe um advogado próximo que possa estar sendo contratado para fazer esses contratos. E as empresas, eu estou atuando numa empresa que ela tem hoje 22 operadores de dados. E nesses 22 operadores de dados, eles não têm nenhum contrato. E é uma empresa, a minha empresa de 33 anos, eles têm mais de 33 anos. Tudo no fio do bigode.
Ninguém tem corresponsabilidade registrada. Então, a gente está agora numa fase de conversar com cada uma das empresas, porque teve empresa que falou o seguinte: ô moço, o senhor está falando de um negócio aí que, para mim, esse negócio LGPD tem muito mais a ver com aquele LGPD, QI, não sei o quê. Eu não entendo nada do que o senhor está falando, esse negócio de sexo. E a gente tem que virar e falar o seguinte: olha, a gente tem que adequar, né? Porque as coisas, elas estão indo numa direção que vão tornar mais robustas as relações. E aí, nesse ponto, é um lugar que talvez quem for fazer o primeiro cliente vai ter que se certificar para falar o seguinte: olha, se não tiver contratos, para fazer a adequação, você vai ter que contratar um adendo para que faça os contratos. Então, tem que estar no seu contrato bem claro isso, que você não vai fazer os contratos do zero, mas sim você vai fazer a adequação. E se tiver caso necessidade de fazer os contratos, aí tem que ser um outro trabalho, porque muda de figura, né? Ele gera mais trabalho. Eu vejo 2 cenários, eu trabalho com esses 2 cenários, Pedro. Tanto o primeiro é quando você passa a proposta, você já limitar, tanto porque, assim, às vezes, da mesma forma que você está falando de contratos, às vezes não tem contratos, e esses contratos, às vezes, por mais correta adequação, eles têm que ser feitos, têm que ser firmados. Às vezes, a mesma coisa a gente tem com processos que inexistem ou que existem de forma errônea e têm que ser refeitos. E quando você está falando de processos, aí você pode estar falando até de mudança de estrutura organizacional, dependendo, que também não se inclui dentro de um escopo estrito ali de um projeto de adequação de dados, né? Então, dependendo, principalmente quando se trata de clientes maiores, o que eu geralmente faço é limitar o número de processos ou contratos que vão ser feitos. Então, eles ficam de paradigmas de referência. Daí, lógico que se quiser... Isso já vem em fase de orçamento, né? Você já consegue prever. E dependendo, eu tenho casos, assim, daí, só que como eu sou advogada, para mim fica mais fácil, né? Mas a gente tem aqueles clientinhos que a gente leva no coração, que a gente gosta, que a gente tem essa sinergia. Então, tem alguns clientes que... teve um cliente específico agora, um projeto que eu estou trabalhando, que simplesmente eu acho que os termos de uso dos clientes, assim, não seria o escopo que eu vejo você refazer todos os termos de uso. Mas eu achei tão ruim o termo de uso, seria só adequar, né? Trazer as cláusulas adequadas ali dentro de um escopo dos termos de uso de um software, né? De um cliente. Mas é um cliente que gosta tanto. Eu falei, vou fazer, gosto. Mas isso foi uma opção. Que fiz por gosto, porque gosto do cliente. Mas tem outros clientes que não. Principalmente quando é maior, você passa o número de referências de processo, de contratos, enfim, que você vai atuar, e a partir dali, deixar o vídeo do cliente, ou contratar, ou assumir esse risco, né, de continuar em desconformidade. Porque aí você, como consultor, você vai colocar nas suas recomendações, vai colher a assinatura do cliente e vai ter que ver o apetite de risco da empresa, né? E aí é bacana também para você separar os fornecedores do joio do trigo dos fornecedores. Porque tem fornecedores, às vezes, que está só ali no fio do bigode, como você falou, mas é porque aquelas relações de longa data, que tem muitos anos, mas tem uma relação boa, tem uma relação salutar. Então, uma conversa que você explique, que você traga a racionalidade do porquê que está sendo feito o que está sendo feito, é tranquilo que seja formalizada essa relação. E aí, essa contratação ou não pode ser feita, no caso dos colegas aqui, que são advogados, pode ser feita pelo próprio colega, né? Ou se não, fazer com parcerias, né? Vou só ler aqui um pouco do chat, que o Everton não fez a apresentação dele, que ele falou que está com problema no microfone, mas ele é advogado e especialista em direito digital e cibersegurança. E ele, inclusive, é hoje um conselheiro, né, e gestor aqui da comunidade LGPD. O João está falando aqui na questão do laboratório, que eu coloquei, que o controlador... O laboratório vira controlador e seus funcionários operadores e tem que fazer um contrato com o laboratório. Na realidade, é verdade, o laboratório, em algum momento, ele vira controlador. Mas, para a empresa, ele é um operador da empresa. Quando você olha para dentro do operador, e aí ele fica lá. Ele é operador para a empresa, que é o cliente dele, mas ele é controlador quando ele está tratando lá o titular e ele vai ter que encaminhar. Concordo com o João aqui, eu acho que é isso mesmo. E doutora... mais ali, nesse processo específico do laboratório que você citou antes, esse resultado, o exame, ele não tem nem que chegar no RH, né?
Os ASOS, os exames ocupacionais que tem que chegar no RH está apto, está inapto. É need to know basis, né? Você chegar o exame inteiro ali no RH, os meus clientes todos, a gente tem essa gestão da segurança da informação por profissionais e empresas especializadas, porque isso é uma questão que... essa é uma discussão. Que chegue no RH, né? Precisa saber se está apto para o trabalho ou não. Mas aí ter acesso ao exame, eu já acho que tem um acesso aí, um need to know as para você ver, olha só, eu não vou citar o cliente, porque eu não lembro especificamente qual que era o detalhe, mas a gente, na época, discutiu sobre uma questão que é de motorista profissional, que agora tem que fazer um exame laboratorial de toxicologia. E aí o exame tem que estar lá, tem que falar se ele teve consumo ou não de algum produto que era inapto para ele estar dirigindo. Então, eu não sei se vai vir apto ou inapto, ou se vai vir, olha, houve consumo de cocaína, houve consumo de álcool, houve consumo de alguma coisa, se vai estar registrado dessa forma. Então, é um problema. E eu até coloquei, parece que um dos exames foi que vazou e ainda tinha dado um falso positivo incorreto, e aí até a gente discutiu isso sobre por que o laboratório perdeu, porque o cara pediu uma contraprova, que ele falou que ele não tinha consumido, o laboratório falou que não iria fazer, ele fez em outro, e aí ele ganhou uma causa lá, com relação ao laboratório. Então, essa questão do laboratório, eu acho que tem que ser tratada no caso. Cada um vai ter que analisar e, eventualmente, anonimizar os dados ou diminuir a forma, talvez seja uma coisa. E dependendo do tamanho da empresa, até ter um contrato mesmo com o laboratório prevendo essas obrigações de, tipo, non-disclosure, né? Exatamente. A informação necessária, principalmente se tem um técnico tem um responsável ali pela saúde e segurança ocupacional, né? Só para você ver, o primeiro cara que me questionou por que eu estava conectando com ele sendo um operador, era de um laboratório que falou que não sabia nem do que eu estava lidando. Mas, enfim, a doutora Micaele colocou aqui que na cidade dela é muito comum, ela na discussão aqui, né? Nunca fizeram contratos para convencê-los e explicar sobre a importância e a luta diária, né? Mesma coisa, empresa que não possui padrão de atividades. A empresa muitas vezes precisa de um trabalho de governança e padronização de processo, para depois pensar na LGPD. Às vezes ela é tão pequena que ela funciona em várias direções, né? Uhum. Ou é grande e assim, por que você faz isso? Sempre foi assim. Exatamente. De Gabriela, né? E o João está aqui colocando a questão de titular, de dados, essa parte do laboratório ela é rica, né? Eu acho que a gente pode, de repente, fazer uma na próxima semana falando só de laboratório, que eu acho que esse é um tema que pode levar para as pessoas como que a Lei Geral de Proteção de Dados está envolvendo as empresas sem falar de CPF, porque todo mundo precisa de algum laboratório por algum motivo. E aí, eu queria que você abordasse, porque eu estou seco nessa discussão do setor público. Como que você lida com isso? Eu adorei você ter falado e quero sair daqui falando o seguinte: amanhã vou estar fazendo proposta para o setor público. Eu acho que o principal é você conhecer a salubridade financeira do órgão que você está participando ali do certame. Ponto. Buscar se o órgão é um bom pagador ou não, porque até o momento eu não tive nenhum problema. E assim, tanto também ali no período que fiquei no município como secretária também, a gente sempre honrou os nossos pagamentos no município também, apesar de estar passando um momento difícil, mas honrando os pagamentos. Então, assim, não enfrentei nenhum caso de ter sido empenhado e não ter ali, não é nem às vezes o problema da dotação, é não ter mesmo o recurso financeiro, né, para o pagamento. Mas eu acho que o essencial é, de fato, buscar conhecer um pouquinho, de repente conversar com alguém, algum funcionário da cidade, alguma coisa assim, tentar um contato e ver com relação à salubridade, porque havendo salubridade financeira, a dotação orçamentária é o mais fácil de ter, né? O principal às vezes, no teu dinheiro, né? Mas essa contratação, ela tem acontecido por licitação? Por licitação, aham.
Então, você entra numa licitação que alguém lá falou o seguinte, eu preciso fazer uma adequação, e aí ele publica, e aí você entra numa licitação. Isso. Entendi. Aí todo aquele processo, né? Eu acho que eu vou continuar seguindo o caminho da iniciativa privada, mas acredito que alguém eu gosto tem... mais, Pedro, para ser Hein? bem honesta, me dá um prazer tão grande fazer com o setor privado, porque assim, a máquina pública ela é pesada, né? Ela é morosa, então assim, sou muito grata, gosto, né, também, mas assim, ó, os contratos de adequação, as adequações no setor privado é onde eu vejo a LGPD brilhar. Sabe, assim que você consegue, vamos falar ali de implementar as medidas organizacionais, vamos, sabe, tipo, eu vejo que é muito mais dinâmico, é muito mais pessoal mais aberto, é mais flexível, é muito mais, nós todos aqui que a gente está aqui, a gente gosta da intersecção do direito da tecnologia, não dá para dizer, por mais que o pessoal aqui, tenha background de TI, tenha background de administração, de seguros, é a nossa intersecção, a gente está nesse cenário. E essa intersecção, ela traz essa flexibilidade, ela traz essa inovação. E o setor público, às vezes, não é assim, né? É engessado, é moroso, aí os processos, aquele processo está na lei, que daí para você mudar o processo tem que mudar a lei. Então, é mais doloroso, eu diria assim. Eu gosto mais de trabalhar com o setor privado. Essa parte, eu acho que é por conta disso. Em algum momento eu tinha uma facilidade, e eu trabalhei, por exemplo, em colégios militares, prestei muito serviço em escolas, né, que são do setor público, né, IF, ou colégios militares, e a gente tinha, por conhecimento, facilidade nos processos e nas aprovações, e até na parte de recebimento. Mas quando eu lidei com o Exército e com a Prefeitura, no caso de Prefeitura, até sempre foi muito bom, mas o processo de licitação acaba sendo ingrato, né? Porque ele é feito de um jeito para te criar problema. Você precisa de certidões que você nem sabia que existia, né? Então, são problemas que depois que a universidade criou uma certidão negativa ampla, aí você começa a facilitar o processo. Mas se você não está todo dia alimentando aquilo, uma licitação que vai acontecer daqui 15 dias, você já está fora. E aí eu parei de brigar nesse setor. E concordo com você que o setor privado ele é um lugar que as pessoas... o dinheiro dói, né? No setor público parece que o dinheiro não dói. Então as pessoas não se engajam. E na iniciativa privada, até porque está pagando, ele funciona melhor essa discussão, né? E é bom da gente melhorar as empresas. E eu acho que na medida que a gente for andando com esse tema do primeiro cliente, do primeiro contrato, e esse primeiro contrato, ele é o primeiro contrato que a sua empresa vai fazer de adequação com a outra empresa. E a gente colocou aqui hoje já itens, né? Eu acho que você esclareceu bem de limitar. Porque às vezes você não pode falar o seguinte, olha, você não pode ter uma infinidade de processos, senão eu não vou conseguir dar conta. Você não pode ter uma infinidade de operadores, porque a gente vai ter que adequar uma infinidade de contratos. Não, até digo que os processos operadores, você vai ter que se debruçar sobre todos, né? Mas aí, às vezes, limitar seria praticamente uma consultoria em processos, né? Em estrutura organizacional, limitar a adequação, de repente, né? Se tem muitas inconformidades, alguma coisa assim, para empresas maiores, mas aí depende, né? Depende do quão competitivo você quer ser, depende da tua relação ali com a empresa, depende do quão confiante você tá que vai ser... você vai fechar aquele contrato. Como a gente está falando aqui especificamente para o preço, a gente está conversando do primeiro cliente, acho que às vezes não é o momento de ficar muita exigência. Se a pessoa está de fato buscando o primeiro cliente é o momento de você dar teu sangue. Tem que ceder um pouco, né? Exato. Aí depois, quando está mais, né, que você está estruturado, você já está nesse momento que você pode fazer essas limitações, aí é válido, né? Mas acho que quando a gente está falando do primeiro cliente, tem que ir para o jogo. E aí, na hora de precificar,
vai ter que falar o seguinte, olha, pode ser que o primeiro cliente eu precifique um pouco errado, para baixo, porque se você precificar para alto, o cliente não vai aceitar pagar. Então, você vai ter que aceitar algumas condições. E aí, honrar de finalizar, porque mesmo que você esteja pagando para trabalhar. Então, descubra o jeito de fazer. Muita gente, assim, não sei, eu acho que vocês também devem ter passado por isso. Muitos profissionais que quiseram entrar nessa área da LGPD fecharam contratos e não conseguiram entregar, porque simplesmente se perderam no meio do caminho, né? Então, e o que eu também deixo assim, lógico, às vezes você não vai saber precificar, mas uma coisa que falo de profissional para profissional, a gente não precisa aviltar para conseguir o primeiro cliente. Meu primeiro contrato eu já fechei muito bem. Lógico que fechei num valor menor do que dos contratos que eu fecho hoje, mas já fechei com um valor muito adequado, porque é uma área que requer, gente, não menosprezem nunca a expertise que vocês têm com o estudo que vocês têm da LGPD, porque é um assunto que não é qualquer um, não é um tipo de contrato que qualquer um pega e faz. É muita responsabilidade, as entregas são grandes, não é coisa pouca. Então, não precisa também se quedar ali muito cheio de mãos, assim, não pode... É o preço da expertise, é o preço do estudo, do tempo ali aprendendo, dos diálogos que a gente está tendo aqui para entender melhor, tudo isso, né? Mas a função de venda, ela extrapola um pouco isso, porque existe uma parte que vira e fala o seguinte, qual o tamanho da sua competência e quanto que ela vale? Quanto que o mercado enxerga e quer pagar? Então, você tem que adequar um pouco cada um dos dois. E no seu primeiro cliente, provavelmente isso vai acontecer de uma outra forma. O que a gente está propondo aqui, nessa discussão do primeiro cliente, é conectar pessoas com mais experiências de fazer com pessoas que têm menos experiência de fazer e criar, nesse momento, uma sociedade. Uma sociedade por cliente contratado. Então, por exemplo, nós não vamos criar uma empresa e vamos, através disso, nos associar. Não. Olha, eu tenho um cliente, por exemplo, a Mayra não está aqui mais, mas ela colocou aqui que ela é especialista em cartório. Se eu aparecer um cliente de cartório para mim, eu vou entrar em contato com a Mayra e falar o seguinte, olha, Mayra, tem um cliente de contrato aqui, a gente pode fazer um trabalho junto? Eu vou ser o operacional aqui na frente e você vai me ajudar a precificar e a padronizar os documentos, pode ser? E aí a gente se associa, cria uma participação com relação à venda e à operação, e aí a gente trabalha. Perfeito. Se isso vai virar um contrato lá para frente, por exemplo, assim, olha, eu tenho outro cliente aqui, deu tão certo a nossa conversa, e nós vamos fazer junto de novo. Ótimo. Se for no setor público, eu vou ligar para você, Luana. Vou falar o seguinte, olha, eu tenho uma proposta aqui numa secretaria aqui da educação aqui, e eu vou precisar de expertise, tanto no setor público quanto nessa parte de operacionalizar com o setor público. E aí, vou ligar para você e a gente pode trabalhar junto. Então, hoje, a minha operação, o Lucas acabou de chegar aí, a gente está fazendo junto aqui e está dando muito certo, né? Assim, a gente tem tido um bom diálogo, uma boa conversa. E é isso que eu acho que a gente precisa de estabelecer quando a gente está falando do primeiro cliente, não é em pegar e já ir fazendo, mas é de ir se conhecendo e interagindo para que a gente vire e fale o seguinte, olha, apareceu um cliente, eu estou na dúvida de como é que eu vou abordar, eu estou na dúvida de como é que eu vou fazer uma oferta, eu vou entrar em contato com a comunidade, vou entrar em contato com algumas pessoas com quem eu tenho conversado e vou avaliar, de repente, de trazer para perto de mim e aí eu fazer junto, e depois que a gente andar junto um pouquinho, eu vou lá e faço sozinho. Mais ou menos quando, por exemplo, você está iniciando a sua carteira, né? Você acabou de se habilitar como motorista, mas você não quer fazer uma viagem sozinho porque você está inseguro. Aí você coloca alguém experiente do seu lado e fala o seguinte, eu vou dirigir, e aí, se eu precisar de ajuda, você me dá um toque aqui, se tiver alguma situação, eu socorro com você. E aí, depois, você adquire segurança e anda sozinho. Embora eu acho que na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa de ir juntando gente. Porque se a gente quer realmente... projetos,
quando os projetos são muito grandes, não dá conta sozinho. E a gente tem que reduzir o prazo. Às vezes a gente quer ter uma forma e falar assim, não, vou fazer tudo sozinho. Aí você precisa de realmente mais de um ano. Agora, se você falar o seguinte, olha, eu vou juntar aqui, e aí vai ter 4 com fome. E nós vamos perturbar tanto o cliente, né? Porque a gente vai resolver mais rápido, né? Porque aí alguém já começa a entrar na parte de contrato, enquanto está fazendo um mapeamento, o outro está fazendo um diagnóstico. Então, você pode ir adequando, né? E fazendo a parte de tratamento dos dados capturados, né? Dos dados que você levantou, e aí agiliza os processos, né? E é claro que eu acho que fazer, como a gente fez no laboratório, sem um aplicativo, eu acho que é um problema. A gente precisa de ter um norte, e o aplicativo é um excelente norte, né? Concordo contigo, tanto que eu vejo que desbloqueou para mim. Desbloqueou depois que eu comecei a usar a ferramenta certa. Então, foi aí que deslanchou de fato. E é claro que hoje a gente está falando aqui da Vim, né, do seu serviço, né, da sua aplicação, mas existe outras, e é claro que as pessoas estão livres, né, para estarem escolhendo, e antes de contratar, tem que fazer um trabalho de casa, um dever de casa, de estudar, de avaliar, de questionar, de participar das comunidades. Então, não é um negócio simples, né? De se virar e falar o seguinte, olha, eu vou comprar um carro. Qual que é o carro? Aquele que cabe no meu bolso. Não. Você primeiro tem que saber que tipo de estrada você vai andar, que tipo de motorista você é, que tipo de segurança você precisa. Aí você fala o seguinte, agora eu estou pronto para qualificado, eu já sei quais carros cabem nessa especificação, nos requisitos. E aí eu vou escolher em cima de condições financeiras. Aí eu até concordo. Mas primeiro eu tenho que qualificar e saber se aquilo vai ser razoável. E a gente tem aqui o Ruiter, que também tem um aplicativo, né, que já faz parte aqui da comunidade. Ele foi convidado, mas ainda não teve disponibilidade de estar aqui, para fazer esse mesmo informe que você trouxe hoje, né? E o tamanho da sua experiência. E vai chegando já às 10 horas, então eu já estou aqui me despedindo e sempre agradecendo a sua disponibilidade, né? Dando de novo as boas-vindas à comunidade, né? Agora você está lá integrada à comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, e acho que esse assunto tem sido rico. E eu acho que, na medida em que a gente conseguir fazer com que as pessoas qualificadas, porque já fizeram seus treinamentos, possam encarar uma prospecção de cliente, a gente vai estar evoluindo muito. Eu concordo contigo, agradeço, Pedro, o convite de estar aqui, desse diálogo, o tempo de todo mundo aí também, e fico à disposição para a gente continuar essa conversa, para a gente trocar ideias. E para aqueles que quiserem conhecer, façam o teste ali do software, e tem 7 dias grátis, então consegue ter essa noção aí do framework que a gente estava discutindo, enfim. Luana, às vezes num outro horário, a gente poderia criar uma condição de fazer uma demonstração do aplicativo. Eu acho que nesse horário de quinta-feira do grupo de discussão ele não cabe, mas a gente poderia abrir um horário, às vezes noturno, né, de 7 às 8, eu não sei se seria o suficiente, né, de 1 hora, para que você fizesse uma apresentação de como que ele funciona, você fazendo realmente um comercial de vendas dele, né, fazendo um marketing de como que a informação flui e acontece, e aí a gente poderia até fazer, por exemplo, lá no LinkedIn mesmo. A gente abre lá na comunidade, cria um online na comunidade do LinkedIn. Lá tem uma comunidade com mais de 10 mil pessoas inscritas, então pode ser que outras pessoas se interessem, e aí a gente faz no horário e estabelece. Pode ser? Show de bola, fico à disposição, agradeço o convite, o diálogo, a conversa, a presença do pessoal, e vamos que vamos. Tá. Daqui a pouco eu vou estar publicando e vou estar criando conteúdo tanto no LinkedIn quanto na rede. E as pessoas já estão aqui também se despedindo. Então, eu vou encerrar aqui. Quem quiser aparecer na foto, vou encerrar a gravação. E aí eu vou tirar uma foto aqui. Quem quiser aparecer na foto,